A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcel Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. E para isto, temos todos os vídeos gravados desde o dia 1º de janeiro para que você consiga fazer a leitura anual da Palavra do Senhor. Amém? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a Palavra do Senhor. Pois isto é muito bom, termos todos os dias um contato com a Palavra de Deus para nossa edificação e crescimento espiritual. Amém? Em continuidade, hoje faremos a leitura do dia 8 de agosto, nos capítulos 4 a 6 do livro do profeta Jeremias. Amém? Vamos à leitura? Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, se voltares para mim e tirares as tuas abominações de diante de mim, e não andares mais vagueando, e se jurares, como vive o Senhor, na verdade, na justiça e na retidão, então nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai o vosso terreno ao queivado, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que ninguém o possa apagar por causa da maldade das vossas obras. Anunciai em Judá e publicai em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta da terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai um estandarte no caminho para Sião, buscai refúgio, não demoreis, porque eu trago do norte um mal, sim, uma grande destruição. Subiu um leão da sua ramada, um destruidor de nações, e ele já partiu. Saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam assoladas, e ninguém habite nelas. Por isso, cingi-vos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, desfalecerá o coração do rei e o coração dos príncipes. Os sacerdotes pasmarão e os profetas se maravilharão. Então disse eu: ah, Senhor Deus, verdadeiramente trouxestes grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz. Entretanto, a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento abrasador, vindo dos altos escalvados do deserto, aproxima-se da filha do meu povo, não para cirandar, nem para a limpar, mas um vento forte demais para isto virá da minha parte. Agora também pronunciarei em juízos contra eles. Eis que vem subindo como nuvens, como redemoinho são os seus carros. Os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, pois estamos arruinados. Lava o teu coração da maldade, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão em ti os teus maus pensamentos? Porque uma voz anuncia desde Dan e proclama a calamidade desde o monte de Efraim. Anunciai isto às nações. Eis, proclamai contra Jerusalém que vigias vêm de uma terra remota. Eles levantam a voz contra as cidades de Judá. Como guardas de campo estão contra ela ao redor, porquanto ela se rebelou contra mim. Perdão. Diz o Senhor: o teu caminho e as tuas obras te trouxeram essas coisas. Essa
e a tua iniquidade, e amargosa é chegando até o seu coração. Ah, entranhas minhas, eu me torço em dores, paredes do o meu coração se aflige em mim. Não posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está assolada. De repente, são destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Até quando verei o estandarte? Eu ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo é insensato, já não me conhece. São filhos obtusos e não entendidos. São sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinha a sua luz. Observei os montes, eis que estavam tremendo, e todos os outeiros entremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra ficará assolada, de todo, porém, não a consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Porquanto assim o disse eu, assim eu propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fogem todas as cidades, entram pelas matas e trepam pelos penhascos. Todas as cidades ficam desamparadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, ó assolada, que farás? Embora te vistas de escarlate e te adornes com enfeites de ouro, embora te pintes em volta dos olhos com antimônio, debalde te farias bela. Os teus amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Pois ouvi uma voz como a de uma mulher que está de parto, a angústia como a de quem dá à luz o seu primeiro filho. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Agora, capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora. Informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se podeis achar um homem. Se há alguém que pratique a justiça, que busque a verdade, eu lhe perdoarei a ela. E ainda que digam: vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ó Senhor, acaso não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os, porém não lhes doeu. Consumiste-os, porém recusaram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, recusaram-se a voltar. Então disse eu: deveras eles são os pobres, são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem a justiça do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor e a justiça do seu Deus, mas aqueles de comum acordo quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os destruirá. Um leopardo vigia contra as suas cidades. Todo aquele que dela sair será despedaçado, porque são muitas as suas transgressões e multiplicadas as suas apostasias. Como poderei perdoar-te? Pois teus filhos me abandonaram a mim e juraram pelos que não são deuses. Quando eu os tinha fartado, adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos de lançamento bem nutridos, andavam rinchando cada um a mulher do seu próximo. Acaso não hei de castigá-los por causa dessas coisas? Diz o Senhor, ou não hei de vingar-me de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Porque aleivosissimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor.
Negaram ao Senhor e disseram: não é ele, nenhum mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome. E até os profetas se farão como vento, e a palavra não está com eles. Assim se lhes fará. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: porquanto proferis tal palavra, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e este povo em lenha, de modo que o fogo o consumirá. Eis que trago sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação durável, uma nação antiga, uma nação cuja língua ignoras, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos eles são valentes, e comerão a tua sega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão os teus rebanhos e o teu gado, comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortificadas, em que confias, abatê-las-ão à espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E quando disserdes: por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes dirás: como vós me deixastes e servistes deuses estranhos na vossa terra, assim servireis estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e proclamai-o em Judá, dizendo: ouve agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Não me temeis a mim? Diz o Senhor. Não tremeis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não pode passar? Ainda que se levante as suas ondas, não pode prevalecer. Ainda que bramem, não a podem traspassar. Mas este povo é de coração obstinado e rebelde. Rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva, tanto a temporã como a tardia, a seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviaram estas coisas, e os vossos pecados apartaram de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como espreitam os passarinheiros, armam laços, apanham os homens. Qual gaiola cheia de pássaro, assim as suas casas estão cheias de dolo. Por isso se engrandeceram e enriqueceram, engordaram-se, estão nédios. Também excedem o limite da maldade, não julgam com justiça a causa dos órfãos, para que prospere, nem defende o direito dos necessitados. Acaso não hei de trazer o castigo por causa dessas coisas? Diz o Senhor. Ou não hei de vingar-me de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda tem se feito na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam por intermédio deles, e meu povo assim o deseja. Mas que fareis no fim disso? Agora capítulo 6. Fugi para a segurança vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a buzina em Tecoa, e levantai o sinal sobre Bet-Aquerem, porque do norte vem surgindo um grande mal, sim, uma grande destruição. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu a exterminarei. Contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela as suas tendas em redor e apacentarão cada um no seu lugar. Preparai a guerra contra ela. Levantai-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós, que já se declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai as suas árvores e levantai uma tranqueira contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada. Só opressão há no meio dela. Como o poço conserva fresca as suas águas, assim ela conserva fresca a sua maldade. Violência e estrago se ouvem nela,
enfermidades e feridas adiante de mim continuadamente. Se avisada, ó Jerusalém, porque não me aparte de ti, para que eu não te faça uma assolação, uma terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: na verdade, respingarão o resto de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vindimador os ramos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e eles não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor se lhes tornou em opróbrio. Nela não tem prazer. Pelo que estou cheio de furor do Senhor, estou cansado de eu conter. Derrama-o sobre os meninos pelas ruas, e sobre a assembleia dos jovens também, porque até o marido com uma mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. As suas casas passarão a outros, como também os seus campos e as suas mulheres, porque estenderei a minha mão contra os habitantes da terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um procede perfidamente. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura, se envergonharam por terem cometido abominação? Não, de maneira alguma. Nem tampouco sabem que a coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. Quando eu os visitar, serão derribados, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas disseram: não escutaremos. Porquanto ouvi, vós, nações, infortuna-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, a terra, eis que trarei o mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras, e quanto à minha lei, rejeitaram-na. Para que, pois, me vem o insensato de Sabá, ou a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam os vossos sacrifícios. Porquanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu amigo perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta das extremidades da terra. Arco e lança trarão, são cruéis, e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar, e em cavalos vêm montados, dispostos como homens para a batalha, contra ti, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a notícia disso, afrouxaram-se as nossas mãos, apoderam-se de nós angústias e dores, como a de um parturiente. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há por todos os lados. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza. Pranteia como por um filho único, em pranto de grande amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Por acrisolador e exterminador te pus entre o meu povo, para que proves e examines o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes, e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, todos eles andam corruptamente. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com fogo. Debalde continuam a fundição, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitadas lhe chamam, porque o Senhor os rejeitou. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 8 de agosto, dos capítulos 4 a 6 do profeta Jeremias. Que Deus abençoe a todos. Continue conosco. Até o próximo vídeo, irmãos.